avisadamente ainda Manassés era o primogênito. No versículo 17 diz assim: vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e olhou a mão de seu pai para transpor, e sobre a cabeça de Efraim, a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. 19. Mas seu pai o recusou, disse: eu sei, também ele será um povo, e também ele será uma grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Ao entender, irmãos, sobre o porquê da porta de Efraim, entendemos que Efraim e Manassés foram dois filhos de José, porém Jacó, ou Israel, os adotaram por intermédio do Senhor. Adotaram como filhos, e sendo feito isso, ele vem a mostrar coisas grandiosas que poderiam acontecer a estas duas nações, que era Efraim. A tribo de Efraim e Manassés foram das mais beneficiadas na divisão das terras depois que Josué conquista a terra prometida. A terra de Efraim e Manassés eram terras muito férteis, como falei anteriormente, devido à vontade do Senhor. E quando a gente lê também aqui em Jeremias, a gente vê a importância que Efraim tinha ao coração de Deus. Diz assim, Jeremias 31, versículo 20, versículo 20, fala assim: não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias, porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Efraim foi dois filhos adotados por Deus. E como Efraim e Manassés foram adotados por Deus, e Efraim significa fruto duplicado, duplo fruto. No caso, a bênção seria só para um, seria para o primogênito, né? Sendo que a vontade do Senhor era para que desse a bênção para os dois. Por isso, o motivo de Jacó cruzar os braços e abençoar os dois. Isso transformou uma dupla bênção, um duplo fruto. O que eu entendo com isso, irmãos? Essa adoção de Deus a essas duas tribos, que foram tribos grandiosas, mostra a adoção de Deus ao povo cristão. Fomos adotados por Deus. Fomos feitos filhos de adoção ao Senhor. Filhos que foram gerados, mas adotados pelo Senhor. Aleluia! Entendemos que, como filhos adotados, temos direitos como filho de seu pai, como a sua mãe, como seu primogênito, porém temos deveres também. O filho adotado ele passa a ser como um filho gerado pelo seu pai, porém também passa a ter deveres.
deveres a se cumprir. Não é porque somos adotados de filhos, ou até filhos realmente de nossos pais sem ser adotados, não devemos cumprir com o que os deveres devemos cumprir. Que na casa do Senhor, quando aceitamos Jesus, nós somos adotados como Efraim e Manassés. Somos adotados e, desse ponto de vista, devemos também entender que, como filhos adotados, devemos cumprir com nossos deveres de filhos e filhas. Muitas vezes queremos ser abençoados pelo Senhor, mas as coisas não fluem da forma correta, né? Da forma que queremos, mas devemos avaliar a nossa vida conforme estamos vivendo ela na presença do Senhor. Mas certa vez o Senhor me perguntou: o que tem influenciado, o que tem motivado o seu coração de servir ao Senhor? A motivação do nosso coração muitas vezes é uma motivação humana demais, por bens materiais, por bens que nos satisfazem o nosso ego, saúde e outras coisas mais que nós todos sabemos, pedimos a Deus. E muitas vezes caímos nessa. No começo aprendemos a adorar o Senhor por amor, porque Ele é, mas depois, na caminhada, passamos a adorar o Senhor pelo que Ele pode nos dar. Pedimos tanto ao Senhor, achamos que Deus tem essa obrigação de nos abençoar com tudo que queremos. E quando não recebemos as bênçãos, ficamos igual crianças mirradas, entristecidas, não queremos ir no caso do Senhor, não queremos buscar a face do Senhor, porque o Senhor não concedeu o que pedi. E não é dessa forma, né, irmãos? Como filhos adotivos, devemos entender que o que tem que ser alcançado é a palavra do Senhor, é a voz do Senhor, é o que o Senhor quer que façamos, não o que achamos que devemos fazer. O que Deus quer que faça, o que queremos que Deus faça por nós. Então a gente entende que essa filiação de Deus, Efraim também fala sobre dupla bênção, né? Dupla bênção. Porém, o que Deus tem falado no meu coração não é sobre essa dupla bênção, mas sim sobre essa adoção que recebemos ao Senhor. Então, assim, devemos entender que a cada dia que vivemos na direção do Senhor, temos que entender que não devemos esquecer o motivo da nossa caminhada. Porque quando Deus mostra também essa questão, essa alusão dessa dupla bênção, de Manassés e Efraim ser abençoados por Deus, também mostra também a promessa de Deus sobre o povo egito, que tiraria o seu povo do Egito. Deus a promessa a José, e que seu povo seria uma grande nação. E foi o que Deus fez a Efraim e a Manassés. Mostrou lá no finalzinho a todos que Deus cumpriu a palavra dele. Essa questão e tanto que lá no finalzinho, em Neemias 8, eles estão comemorando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos ela era festejada depois de Josué não teve mais. E Jerusalém nunca tinha feito tal coisa. Mas aí, depois que eles leram uma palavra, eles leram a palavra de Deus, eles se lembraram que Deus tirou eles do Egito, tirou da Babilônia, e todas as bênçãos que Deus prometeu estar acontecendo. Porém, eles foram filhos rebeldes há muito tempo, filhos adotivos de rebeldes. Jerusalém passou um tempo, desde o cativeiro, desde o Egito até na Babilônia e os outros reinos que subjugaram. Por que foram subjugados?
pela desobediência, por não servirem a Deus da forma correta, por acharem que Deus deveria dar-lhes tudo e eles fazerem nada. Como no deserto, eles comiam e bebiam à vontade, mas reclamavam também duplamente. Reclamavam demais do que comia e reclamavam do que bebia. E Deus sempre, como um pai, abençoando, cuidando. A roupa deles crescia no corpo, o sapato, a roupa. 40 anos no deserto, sendo abençoados, mas com ingratidão. Às vezes a gente com 40 anos de vida, Deus nos supriu tudo, não nos deixou passar nada, faltar nada, sempre supriu a nossa necessidade, porque a Bíblia diz que Deus não oferece vida financeira, próspera, riquezas materiais. Ele fala assim que as bênçãos nos seguirão. Porém, devemos entender o que são bênçãos de Deus. Se bênçãos de Deus para nós é prosperidade financeira, esquece. Se bênção de Deus é uma vida plena, com saúde, esquece, pode acontecer você ficar doente. Mas as bênçãos de Deus é aquela alegria no nosso coração de servir a Deus. É você poder trabalhar e você conseguir pagar todas as suas contas e cumprir com seus compromissos, e ainda poder dizimar na igreja, trazer o mantimento que é necessário para a igreja. Bênçãos de Deus nunca ofereceu uma vida que você possa ser como esse YouTube aí, cheio da grana e ostentando. Ele nunca ofereceu isso. Quem acha que Deus ofereceu isso está no caminho errado. Pode sair que não está no caminho certo, não, porque Deus nunca ofereceu isso. Ele ofereceu salvação da alma. Então, quando a gente vê essa filiação, essa adoção que Deus nos dá, não por merecimento, isso por amor a nós, quando Ele entrega Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, Ele mostra. Mas antes, muito antes, Ele já mostrava o amor dele no Antigo Testamento. Porém, as pessoas eram tão ingratas como hoje. Eu posso falar de mim também. O que bate aí, bate aqui também. A palavra que vai para você vai para mim também. Vivemos muitas vezes de uma ingratidão tremenda, querendo tudo e não fazendo nada, querendo ser salvo, mas não querendo dar salvação para ninguém. Que adianta a gente estar dentro, pastor? A palavra do Senhor, ela nos manda. Jesus fala para irmos pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho. O que temos feito? Temos só pregado o Evangelho dentro dos nossos templos, dentro das igrejas? Ou temos ido ao mundo falar do amor de Deus? Falar do nosso vizinho, do nosso irmão, da nossa irmã. Às vezes a gente tem um irmão dentro de casa que não conhece Deus, mas nós conhecemos, a gente não passa para ele. Às vezes a gente tem um primo, um parente, que nunca conheceu Deus, e a gente não fala para ele. O IG é isso, fazer. O IG é começar dentro da nossa família. Mas como mais um irmão, mais Alex, não tem nada a ver com o que você está falando sobre adoção. Sim, filhos de adoção, eles têm a obrigação de cumprir o que o seu pai manda. Filhos, eles têm que ser obedientes. Quando eu era jovem, há pouco tempo atrás, não muito longe, quando eu era mais jovem, quando meu pai mandava fazer uma coisa, eu tinha que fazer. E se eu não fizesse, era uma coça que tomava. Era uma coça dada, bem dada, não era uma cocinha não, uma coça bem dada, para ficar uma semana para ficar nas costas. Ficava aquela marca bem volumosa, deve ser até uma queloide. Porém, se eu não fizesse, mas muitas vezes eu fui obediente, não tão obediente, mas sempre não apanhava. Acho que ele pensava assim, se eu vou bater nele para poder ele não pensar em fazer besteira. Já me antecipava na costa. Então assim, a obediência, quando o nosso pai, nossa mãe nos pede para ser obediente, e quando somos obedientes, chega às vezes no nosso aniversário, dá uma presentinha, Natal, Ano Novo, alguma coisa assim, datas festivas, eles sempre lembram da gente, ó, você foi obediente o ano todo, vou te dar essa moral aqui, vou te dar essa ajuda aqui. Você já aquele celular que você quer, né, Silveira?
Mas vamos virar para o outro lado. E se você fosse obediente? Na minha época era uma coça. Vai corrigir, ó. Você não fez, vai levar uma coça. Hoje, eu sei que muitos pais não fazem isso mais, mas não é, né? Mas enfim, não é o caso de entrar nesse assunto. Mas, quero dizer, se o nosso pai carnal, quando não obedecemos ele, ele nos corrige, e quando obedecemos ele, ele nos corrige, imagina o nosso pai espiritual, que é o nosso Criador, que é o nosso pai acima de todos os pais, que é o nosso pai eterno. Ele se entristece com a gente, não obedecendo a sua palavra. Jesus disse que aqueles que me amam, guardam meus mandamentos, e este é amado do meu Pai, e eu me revelarei a ele. A revelação de Deus a nós, quando amamos a palavra do Senhor e somos obedientes, nos dá força na caminhada, nos dá direção à nossa caminhada, e muitas vezes também uma prosperidadezinha boa, mas não para que possamos bater no peito e eu sou o cara, não. Ele sabe o coração de cada um, ele dá a cada um segundo o teu coração. Então, irmãos, essa adoção que Deus faz aos filhos de José é uma adoção espiritual e também física. Essa adoção espiritual ela se direciona a nós também, como filhos adotivos. Antigamente, no passado, nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos do diabo. Hoje somos filhos de Deus. E os filhos de Deus têm que ser obedientes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes da luz. E os filhos da luz têm sido muito imprudentes, escutando coisas que não tem que escutar, vivendo uma vida que não tem que viver, buscando coisas que não tem que buscar, se relacionando com pessoas que não tem que se relacionar, buscando amizades que não tem que ter, porque tudo isso atrapalha a nossa caminhada. E também o principal, não estamos fazendo nem de direito. Não estamos fazendo. Eu trabalho na rua, eu vejo pessoas sedentas de Jesus. Hoje mesmo, eu falei de Jesus com uma pessoa, e ela conhecia Jesus na boca dos outros. Quando eu falei de Jesus para ela, no final do trajeto com ela, despertou o interesse dela, de saber quem é esse Jesus, porque o Jesus que ela conhecia não era esse Jesus que eu falei para ela. E todo dia que eu saio de casa, eu oro ao Senhor, me envia para mim mais uma ovelha do seu rebanho desgarrada, ou mais alguém que o Senhor quer trazer para a sua casa. E uso minha boca para falar com essas pessoas. E eu tenho tido êxito de vez em quando. Aleluia. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém aqui, não. Eu tenho feito vídeo, não. Eu tenho que fazer muita coisa ainda. O que eu estou fazendo não é nada. E tudo que eu fizer para Deus não vai ser o suficiente pelo que Ele fez por mim. Nós recebemos uma salvação incondicional, uma adoção incondicional, e o Senhor não requer nada de nós, mas não por Ele não requer nada de nós, nos obrigar a fazer algo por Ele, pela obra do Senhor, não significa que devemos ficar estagnados, parados no tempo, achando que dentro da igreja estamos só servindo a Deus, só dentro da igreja estamos servindo a Deus. O ID é além de tudo isso. O ID é muito mais do que estarmos só dentro de uma igreja. O ID é nos preocupar com as almas que estão no mundo, nos preocuparmos, como foi dito aqui o irmão, e o Senhor tem me direcionado para a mesma coisa, que virão pessoas aqui com armas nas mãos para poder ser salvas. E o ID é isso. Irmos ali fora ali, nos preocupar com aquelas almas ali, que estão com fuzil. Há mais ou menos 2 semanas atrás, foram 120 e poucas almas para o inferno, de uma só vez. Mas você tem essa certeza? Irmãos, no confronto, eu acho que alguém vai pensar em Deus, no confronto armado, trocando tiro com a polícia, vai tudo para o inferno, infelizmente é a realidade. Então, assim, isso não nos comove? Tem que comover.
a vontade do Senhor, não só na nossa igreja, mas sim na escola, na faculdade, no trabalho. Devemos nos preocupar com quem está do nosso lado, se ele é um servo do Senhor. Às vezes a gente conhece pessoas que não conhecem o Senhor, e a gente às vezes teve uma pessoa que falou uma vez que ele estava num local e ele falou: eu sou cristão, e um rapaz falou assim: poxa, você é cristão, nem sabia, não? Dessa forma, cristão, você nunca teve atitude de cristão. Tudo que a gente fala que você é rico, você participa. Então, assim, devemos ter atitudes de cristão, de um servo do Senhor. Devemos ser luz no meio das trevas. Devemos ser sal neste mundo. O sal, quando ele não serve para ele fica sem sabor, sem salgar, só serve para ser pisado. Não queremos ser pisados, né? Então, irmãos, não estou aqui sermão com os irmãos, não. Isso aqui é para a igreja de Cristo, para toda a igreja de Cristo no mundo inteiro. Estamos vivendo um período de comodismo, um período de que achamos que a salvação já está em mim. Tá bom, já não preciso falar mais Jesus para ninguém, já ficar alcançado pela palavra. O Senhor que ia me alcançar e não alcançou já tá bom, e vou viver minha vidinha aí. Sinto muito em falar, se nós vivemos nossa vidinha de qualquer jeito, não da forma que Deus quer, estaremos naquele dia escutando isso: apartai-vos de mim, maldito, que viveu na prática da iniquidade. Então, irmãos, esta palavra é para a igreja de Cristo, vem para mim e para todos nós, não com um sermão que eu estou direcionando para alguém aqui na igreja, não. Isso é um sermão que Deus tem falado no meu coração para toda a igreja de Cristo, todo o canto do mundo, que devemos estar não preocupados só com a nossa vida humana, porque essa vida vai passar, mas devemos entender que a nossa forma de adorar o Senhor, de viver e buscar o Senhor, não tem que ser com vontades nossas, que o Senhor venha cumprir as nossas vontades, servirmos a Deus com interesses, mas sim com interesse de salvar almas e servir a Deus por quem Ele é, porque Deus nos deu salvação, nos tirou das trevas para essa gloriosa luz que vivemos, e que o Senhor venha para o nosso coração a cada dia, que possamos buscar a cada dia a face do Senhor, com amor e alegria no coração, não pensando em nossas vaidades, em nós, em queremos servir a Deus, que Ele cumpra nossas vontades, como alguns lugares fazem, que servem a Deus por interesse próprio, mas que servamos a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer por mim, porque Ele já fez. Ele morreu na cruz do Calvário por meus e seus pecados. Nós somos grandes devedores desse sangue precioso, desse sangue de um Rei todo-poderoso, que Ele é o único Deus que devemos adorar. Que possamos refletir a cada dia: será que eu estou realmente fazendo a vontade de meu Deus, como filho que sou? Ou estou sendo filho rebelde e não estou fazendo a vontade do meu Senhor? E até que o Senhor me deu, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu digo que esse meu amado irmão Tiago Alex, a gente fica muitas das vezes na portaria, né? Aí eu chamo ele de Sacerdote Josué e ele me chama de Caleb, porque nós somos do Evangelho da Antiga. Ele ficou 17 anos afastado do Evangelho e eu 18. E o Senhor tornou a nos trazer a estar de pé. Então, nós saímos num período em que cada um morria para ter vidas e almas aqui dentro, que hoje não está igual. Então, a gente sempre conversa esse diálogo de levarmos a cruz do nosso Senhor todos os dias, dentro de casa, no trabalho e na rua. Quero agradecer ao Senhor Deus pela vida de cada um de vós, amados irmãos, por achar graça e favor perante a nossa direção, de estar novamente na direção do trabalho, e de vós, amados irmãos, meu povo amado, que o Senhor Jesus nos tem dado. Muito grato
cada um de vós, muito grato por mais uma vibração que o Senhor tem dado a cada um dos varões, tá? E a cada um dos amados pastores que também participaram do nosso trabalho, tá? Os deram esse grande respeito. E muito grato mais uma vez pela família da Devaronesa, passando a direção da nossa casa. Amém. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Na sexta-feira será muito de ensino da palavra, tá, irmãos? Nós estamos fora esses dias trabalhando e Deus colocou em nosso coração de estarmos trazendo o ensino da palavra na sexta-feira. Então eu conto com todos os irmãos, crianças, jovens, adolescentes, mocidades, cívicos, todos os departamentos estarão louvando lá do Senhor, inclusive as subcongregações. E pastor, como é que fica a escola dominical? Domingo às 9 horas da manhã, escola dominical, e às 10 horas Santa Ceia. Amém? Como é com todas as congregações de Madureira, né? Então, não tem problema nenhum, nós vamos perder a escola dominical. Então, domingo, às 9 horas da manhã, até às 10 horas, escola dominical, né? Uma classe única, grande, né? Estaremos só deixando as crianças, adolescentes de fora, estamos todos em conjunto, e 10 horas, a Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Sábado, endossando o nosso operador Figueiredo falou, conto com todos os obreiros. Será o congresso de varões na nossa matriz. Começa às 18 horas. Então, às 17h30, estaremos ali em frente à Igreja Batista, montando ali, né, uma carreata ali de 2 carros, 3 carros, Uber. Te dá um jeito para chegarmos lá. Pode deixar com a gente. O problema não é a passagem, te dá um jeito e nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Amém, irmão? Então contamos com todos os varões no sábado, às 17h30, aqui embaixo da Igreja Batista. Nós estamos montando ali uma carreata para chegarmos ali até a matriz, para esse grande congresso de varões, que vai ser uma bênção. Meus irmãos, uma alegria muito grande. Agradecer aqui o nosso pastor Alberto Sobral, nosso pastor Luiz Antônio. Ficamos muito felizes em recebê-los aqui nessa noite e pode contar conosco. Pode nos chamar. Poxa, e quem sou eu para permitir? Aqui quem foi nem sou eu. E aqui é uma alegria. Todos que chegam aqui são bem-vindos para estar muito bom ao Senhor conosco. Como eu disse, irmão, não é da logo para fora. O céu é um só. Quem faz a divisão é o homem. Aleluia. Quem faz a divisão é o homem. É o homem que divide. Não pode aqui, não pode lá, não pode não. Aqui é um céu só. Aleluia. Se me tirarem por isso, eu não estou nem aí. Eu quero entrar no céu e fazer a obra do Senhor. Não estou nem aí para isso. Eu quero servir ao Senhor com uma alegria e ganhar almas para o reino do céu.
as almas vão perecendo lá no mundo lá, ó. Tantas almas indo para o inferno a cada dia. Só que vai batendo palma. Eles estão brigando, dividindo. Minha igreja é melhor, minha igreja é tal, minha igreja é tal. E as almas perecendo e indo para o inferno. Não, aqui é uma igreja que não divide, aqui agrega, é união, é comunhão. Juntos somos um em prol do crescimento do reino do Senhor. E isso eu vou pregar até o dia que o Senhor me levar a essa terra. Amém, meus irmãos? Então, mais uma igreja que nós estaremos em conjunto, visitando, trabalhando junto, com jovem, com músico, com cine, com irmãs, com irmãos, fazendo cruzados evangelistas, carrilho, evangelismo, e assim vamos crescendo. Dezembro é o teu dia da Bíblia. Vamos montar aqui uma grande carreata. Aleluia! Vamos descer a 1 de maio, subir a Baronesa, descer a Uti, sair na padaria, voltar, com a banda na frente, a gente com as bandeiras na mão e dizendo que o Senhor salva, cura, liberta e leva para o céu. Aleluia! Você pode glorificar Deus por isso, meu irmão? Então aplauda o Senhor nessa noite. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém, queridos? Se coloque sobre os seus pés, vamos estar orando para o eterno desse culto. Que o Senhor nos abençoe. Agradecer a cada irmão que esteve aqui presente. Eu vou sair daqui com a minha bênção. Se você, irmãos, você sai daqui com a sua bênção, eu tenho uma certeza que nessa noite o Senhor deu um presente para cada um aqui. Aleluia! Jesus não precisa de Natal para te dar um presente. Aleluia! Não precisa de Natal, não precisa de fazer aniversário,